Boa noite a todos. Vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de apometria. Hoje nós vamos entrar na aula sobre as leis da apometria. Nós vamos iniciar a nossa aula, como sempre, com uma oração e logo depois a gente já vai entrar no conteúdo, tá ok? Então vamos elevar nosso pensamento a Deus neste momento, entrando em conexão com a espiritualidade superior, evocando a presença dos nossos mentores, nossos mestres e amparadores. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do nosso planeta, guardião da meia-noite, guardião dos trabalhos da nossa casa, Doutor Bezerra de Menezes, o nosso dirigente espiritual, e toda a hierarquia espiritual da nossa casa. Humildemente nos colocamos diante de vós neste momento, ó Pai, agradecendo-te pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome, agradecendo-te, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, agradecendo-te, ó Pai, pela proteção despendida a cada um deles e pedindo-te, ó Pai, a tua divina orientação, luz divina e proteção para que o nosso estudo da noite transcorra sem nenhum contratempo. E é com este sentimento de gratidão no coração que pedimos a tua permissão para que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, proferindo a oração que teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou e coroando este momento de paz, luz e harmonia com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Amém, né, gente? Vamos iniciar a nossa aula. E para que nós possamos iniciar a nossa aula de hoje, eu quero fazer um pequeno retrospecto do que já aconteceu no nosso curso. Porque, como eu até estava comentando com o pessoal antes de iniciarmos a nossa aula de hoje, até agora, gente, a gente não falou de apometria. Exceto nessa primeira aula, que aí a gente explicou o que é apometria, quem criou, quem idealizou, como que surgiu, quando surgiu, uma historinha, né? O fator histórico da apometria. O restante, nós entramos em conteúdos que é como eu disse para o pessoal, é obrigação de qualquer pessoa que estuda em questões espirituais saber, como por exemplo, sobre obsessão. Quem estuda, seja num centro kardecista, seja num centro esotérico, seja num centro de umbanda, seja numa casa universalista, não importa. É necessário se estudar a obsessão. Claro que muita gente aqui falou até e disse assim, Odair, você falou muita coisa que eu ainda não sabia. E aí é onde me falaram, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre se lhe apresenta. Então, realmente, teve informações que chegaram para vocês agora, que realmente é porque foi um momento propício, é um momento certo para que vocês entendessem o que aconteceu. Então, nossa segunda aula foi a aula sobre obsessão. A terceira aula nós falamos sobre os tipos de ação obsessiva, né? E aí a gente falou sobre vários aspectos, né, dessas ações obsessivas. Depois nós falamos da auto-obsessão. Claro que é bom a gente lembrar que nós fizemos uma mudancinha na cronologia do curso, tá, gente?
porque teve algumas coisas que a gente precisou passar para vocês, coisas básicas que vocês vão ver nos próximos itens aqui, que a gente adiantou um pouquinho, mas a gente falou de tudo isso, tá bom? Nós falamos sobre chakras, né? Nós fomos falar sobre questões energéticas e falamos sobre os 7 chakras. Falamos sobre o chakra básico, o esplênico, umbilical, cardíaco, laríngeo, frontal, coronário. E falamos algumas coisas sobre a questão das ativações, sobre pedras, sobre cromoterapia, sobre tratamento para os chakras. Tudo isso nós falamos. Nós também falamos para vocês sobre os corpos espirituais, o nosso agregado espiritual. Nós falamos sobre o corpo físico, o corpo etérico, o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Inclusive entramos na seara de falar mais um pouquinho sobre outros corpos. Falamos sobre o corpo causal, sobre o corpo emocional e também sobre o morontial. De uma forma bem superficial, porque já é complicado para a gente entender 7, né? Para entender 10 complica mais ainda, né? Mas a gente falou sobre tudo isso aí. Ou seja, nós chegamos até aqui no conteúdo da 6ª aula do curso básico de apometria da extinta Sociedade Brasileira de Apometria. Agora nós vamos entrar numa nova seara, a seara do que é a apometria propriamente dita. Nós vamos falar sobre as leis da apometria. Odair, por que leis? Porque são procedimentos a serem executados dentro de um trabalho de apometria. Eu sempre gosto de fazer analogia à receita de bolo, né? Como que você faz um bolo? Com as leis da apometria, você vai ter os ingredientes para você fazer o bolo. É aquela história, né? 2 xícaras de açúcar, 2 xícaras de farinha de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, sal a gosto, essas coisas, né? Então, nas leis da apometria, nós vamos dar esses ingredientes para vocês, certo? A base do trabalho de apometria. E lá nas nossas próximas aulas nós vamos ensinar a vocês o modo de fazer, o modo de preparar o bolo, como pegar todos esses ingredientes, botar cada um deles no momento certo, dentro daquela fórmula ali, dentro daquela receita, bater tudo direitinho, preparar tudo direitinho e levar para o forno. É isso que nós vamos fazer nas nossas próximas aulas, tá ok? Porque se você vai fazer um bolo, mesmo que você tenha todos os ingredientes ali, e se você não tem um modo de preparo, você pegar tudo aquilo e jogar numa vasilha e mexer aleatoriamente, o bolo não vai sair legal, né? Com certeza vai ter algum BOzinho, vai ter algum problema. Então, as técnicas apométricas são para que nós possamos mexer e adicionar esses ingredientes na nossa receita de bolo para que o nosso bolo fique perfeito, tá ok? Ou seja, para que o nosso trabalho de apometria fique perfeito. Para que você, lá dentro do centro espírita, onde você trabalha, você possa utilizar essas técnicas para fazer uma doutrinação ou um tratamento de algum espírito sofredor que apareça lá, ou algum consulente que apareça pedindo ajuda. Que você possa utilizar essas técnicas dentro de um trabalho de transporte, dentro de um trabalho de Umbanda, no centro de Umbanda que você trabalha, que você possa auxiliar aquele espírito, conduzindo-o e doutrinando-o de forma adequada, e não aquela história antiga que tinha nos centros de Umbanda, né? O amarra e leva. Aquele amarra e leva hoje está extinto. Por quê? Porque a espiritualidade superior lá em cima, quando ele chega no hospital, eles respeitam o livre-arbítrio do espírito. Então, a hora que chega lá, ele todo amarrado, todo acorrentado, porque os Exus fazem isso, acorrentam ele e levam, aí a hora que chega lá, que os doutores tiram a corrente dele, perguntam, você quer ficar aqui? Ele fala, não. Eles, então vai com Deus, porque eles não ficam com ele lá forçado. Então, dentro do trabalho de apometria, vocês vão aprender
a trabalhar com esse espírito de forma que esse espírito vá de bom grado, que ele vá, que na verdade ele peça para ser socorrido e que ele vá para lá cheio de gratidão, agradecendo pela oportunidade que ele teve de ser socorrido. Essa é a função das técnicas apométricas. E agora nós vamos começar com as leis da apometria. Essa 7ª aula é da 1ª à 7ª lei. E aí depois nós vamos aprofundando, tá ok? Vamos lá. A 1ª lei da apometria, a lei do desdobramento espiritual. É uma lei básica da apometria. Por que, Odair? Porque todo o trabalho de apometria se embasa em desdobramento. Odair, como que é feito esse desdobramento? O desdobramento pode ser feito à base do desdobramento múltiplo, que é aquela situação em que a pessoa entra em repouso e aí o seu espírito faz a famosa viagem astral e vai fazer o tratamento, vai receber o tratamento. E, inclusive, a apometria, ela começou lá em 1965 com esse tipo de desdobramento. E depois nós descobrimos que havia uma nova forma de fazer esse desdobramento comandado. Esse desdobramento era feito através do comando para que nós pudéssemos fazer um desdobramento que a gente chama de desdobramento psíquico ou expansão de consciência, em que dentro do processo de viagem astral daquele médium que está participando do trabalho ali, o corpo astral dele não faz viagem. O que faz viagem é o corpo mental dele. E o corpo mental, ele tem acesso a muito mais registros, a muito mais informações. Ele consegue viajar no tempo e no espaço com muito mais facilidade do que um corpo astral. Então fica bem mais fácil para poder fazer o tratamento. Essa lei do desdobramento espiritual, ela é muito simples, porque nós já fazemos o desdobramento espiritual todos os dias, a hora que a gente dorme. Dormiu, o seu espírito sai do corpo e vai fazer a famosa viagem astral. É aleatório, vamos dizer assim, inconsciente e incontrolável. Mas dentro de um trabalho de apometria, esse desdobramento, ele pode ser comandado, induzido e controlado. Porque vai haver ali um doutrinador dando comandos verbais, utilizando-se de pulsos energéticos e de contagens cadenciadas para promover esse desdobramento. Odair, esse desdobramento é feito pelo médium ou pelo consulente? Pelos dois, gente. Pelos dois. Tanto o consulente quanto o médium são desdobrados para poderem participar desse trabalho de apometria. E, inclusive, é por isso que um trabalho de apometria pode ser realizado à distância. Inclusive, nós já realizamos trabalhos de apometria aqui com pessoas do outro lado do planeta, lá na Bélgica. E a gente fez o tratamento da pessoa aqui. Por quê? Porque com o comando de desdobramento, essa pessoa entra em latência lá e todo o seu agregado espiritual viaja até aqui e é acoplado ao aparelho mediúnico de um médium aqui e é feito o tratamento. E com resultados fantásticos, muito bons mesmo. Então, esse desdobramento, tá, de corpos, ele é feito muitas vezes da parte do consulente, tá? O consulente é desdobrado, faz o desdobramento de corpos, a viagem astral. E, inclusive, mesmo presencialmente, esse consulente também tem o seu agregado espiritual desdobrado. Por isso é que muitas vezes, mesmo o consulente estando aqui, lá na sala de reiki, recebendo um tratamento de reiki, o médium captador aqui na sala de apometria, ele está recebendo um dos agregados espirituais desse consulente. E qual a grande vantagem desse desdobramento? Dessa abertura de frequência do consulente como um todo, de todo o campo energético do consulente ser aberto? Porque há a possibilidade de se acessar a tudo.
você acessa aos corpos espirituais dele, você acessa ao campo energético dele que pode estar sendo atacado por algum espírito obsessor. Então você acessa a espíritos que estão a ele conectados. Então esses espíritos obsessores se manifestarão, e também pode ter acesso ao registro de personalidades dessa pessoa. Então, se essa pessoa tem algum problema, algum transtorno de personalidade dissociada, é diagnosticado ali. É alguma lembrança, algum trauma de outra existência que está afetando a vida dele hoje, ou alguma lembrança ou trauma até mesmo dessa existência que está afetando essa pessoa. E aí a gente consegue acoplar isso ao aparelho mediúnico e tratar e resolver. Mas esse é o desdobramento de corpos que a gente faz com o consulente. Odair, tem o desdobramento de corpos com os médiums também? Sim, porque o médium, ele pode, naquele exato momento, apagar ali, dormir na mesa. Por isso é que dentro da apometria não existe esse negócio de fulano está dormindo na mesa, é preguiça, isso é médium preguiçoso. Eu já ouvi isso, gente. Médium preguiçoso está dormindo na mesa, ou então aquele médium que boceja muito, né? Ali na mesa a pessoa vai, nossa, está entediado, por que não vai para a casa dele, não sei o quê. Não, gente, ali ele está doando ectoplasma. Porque o maior veículo de exudação de ectoplasma que nós temos é a boca. Então, quando você boceja durante um trabalho mediúnico, você está doando ectoplasma. Muito mesmo, tá? Então, esse dogmazinho aí, que eu já vi dirigente de centro achar ruim, porque as pessoas estão bocejando durante uma palestra, as pessoas estão bocejando durante o trabalho, acabou, tá? Isso é mito. A gente sabe que naquele momento ali a pessoa está doando ectoplasma, tá? Aí, voltando ao assunto, o médium se desdobra e em desdobramento astral, em viagem astral, ele vai lá na casa do consulente e vai promover uma limpeza na casa do consulente. Porque muitas vezes quando o consulente vem para poder participar de um trabalho de apometria, muitos dos seus obsessores ficam lá na casa dele. Porque eles sabem, opa, se eu for lá, eu vou ser tratado. Vou não, eu quero ficar aqui. Então eles ficam lá dentro dos armários, debaixo da cama, dentro do banheiro, que é uma energia pesada. Eles adoram ficar dentro dos banheiros, então eles gostam de se esconder dentro da casa do consulente. E aí nós temos médiuns que se desdobram e vão lá na casa do consulente para poder fazer esse trabalho de limpeza no campo energético da casa. E, inclusive, nesse momento, é diagnosticado quando existem portais dimensionais dentro da casa do consulente. Portais que é através deles que esses espíritos se movimentam. Eles passam de uma dimensão a outra através desses portais. E acreditem, a grande maioria desses portais estão dentro de espelhos, viu, gente? Então, se você é aquela pessoa que adora ter a casa cheia de espelhos, tá? Muito cuidado com isso, tá? Crie proteções sobre esses espelhos, sim? E isso, portais embaixo das camas também. E importante a Cássia falando aqui, ó, portal debaixo da cama. Porque a hora que acontece, gente, vai fazer a limpeza na casa do consulente, as entidades todas passam por aquele portal ali para se esconderem da limpeza. Vai passar a tela magnética, vai passar o vento solar lá naquela casa, eles correm, todos eles enfiam dentro daquele portal ali e se livram do atendimento. Exatamente, a gente chega lá, tá tudo ok. E aí fala assim, mas espera aí, por que a gente veio? E aí a hora que a gente vai e descobre, tá lá os portais. Então, a gente vai e sela esses portais, utiliza os merkabas de selagem, tá? Para esses portais. Então, eu oriento aquelas pessoas que gostam de ter muitos espelhos em casa, que façam essa selagem. Odair, como que é essa selagem?
Mais para frente a gente vai ensinar para vocês, tá bom? A gente vai ensinar para vocês como que vocês fazem essas selagens. Aquela pessoa que já conhece o Reiki, por exemplo, a cura quântica, que já trabalham com Reiki quântico, que já trabalham com geometria sagrada, tem os símbolos de selagem que podem utilizar, tá bom? Mas a gente ensina também, a gente vai ensinar vocês a fazerem a limpeza energética nas suas casas e também a selagem desses portais, tá ok? Mas, voltando ao nosso assunto aqui, o médium se desdobra e vai lá na casa do consulente. E, inclusive, traz informações incríveis sobre a casa do consulente. Como, por exemplo, um médium que nunca foi na casa do Vitor, de repente ele começa a dar detalhes sobre a casa do Vitor. Vitor, olha, lá na sua porta tem um negócio assim, assim, assim. Isso já aconteceu um dia que nós fomos fazer o tratamento de uma moça lá de São Paulo e ela pediu para a gente fazer o tratamento dela. A hora que falaram, não, precisa fazer uma limpeza no apartamento dela. O médium desdobrou e foi lá. Aí ele viu que na porta da casa dela tinha um adereço de... Oi? É um olho grego. Era um adereço de ornamentação, tá? Que ela achou bonitinho, deram para ela um olho grego. Ela pegou esse olho grego e pendurou na porta. Aí a pessoa foi e falou assim, olha, tem um olho grego lá na casa dela. Aí eu fui e perguntei para ela, olha... na sua casa tem um olho grego, assim, 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 ela, ó, daí esse olho grego estava na porta, mas como o meu apartamento está em reforma, eu tirei ele da porta e pendurei no meu altar. Eu falei, pois é, esse olho grego é um portal, tem um portal nesse olho grego. E aí ela ficou impressionada, ela falou assim, poxa, como eles sabiam desse olho grego, né? Como que eles sabiam que estava na porta, e que agora eu tirei da porta e coloquei lá no meu altar? Aí isso prova o quanto esse desdobramento é eficaz, né? E também existe o desdobramento psíquico, que é aquele desdobramento em que o médium expande a consciência dele e ele vai com o corpo mental do médium, vai onde está alocada aquela situação traumática que provocou aquele problema naquele consulente. Como, por exemplo, o médium se desdobra e vai para uma torre num castelo medieval, há 1000 anos atrás, e descobre que aquela pessoa, por exemplo, estava aprisionada lá naquela torre, e que tinha morrido lá naquela torre, alguma coisa desse tipo. Então, com esse desdobramento consciente, esse desdobramento psíquico, a mente do médium se expande e viaja no tempo e no espaço e vai até o momento desencadeador daquele trauma, e o médium, como ele está acordado, consciente, ele consegue passar para a gente. Ele primeiro fala, Odair, eu estou vendo um castelo, e eu estou indo para a torre, lá na torre tem uma moça que ela está lá, assim, muito sofrida. Aí, gente, então vamos acessar essa tela que você está vendo para que nós possamos tratá-la. E aí a gente força um processo de acoplamento entre o médium e aquela personalidade que está ali manifestada, e conseguimos fazer o tratamento dessa personalidade. Então nós conseguimos resolver isso, tudo através desse desdobramento. Então, quando perguntarem para vocês, Odair, ou Victor, ou JJ, qualquer um de vocês, como que se processa a apometria? A base da apometria é o desdobramento espiritual. E esse desdobramento pode ser feito em duas formas, ou desdobramento de corpos, que é a famosa viagem astral, ou desdobramento psíquico, que é a expansão de consciência. Então, nesse processo de expansão de consciência, não há uma viagem astral, por isso o médium não dorme. É a consciência, o corpo mental dele que se expande. E ele se expandindo, ele consegue viajar no tempo e no espaço e entrar no campo energético do consulente. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida sobre esse desdobramento?
como ele se processa, é uma prática já comum dentro dos trabalhos espiritualistas. Então, a grande maioria das pessoas já tem conhecimento sobre os desdobramentos. Daí, como que se processa esse desdobramento? É com o comando verbal do doutrinador. Aquele dirigente que está dirigindo aquela mesa, ou aquele doutrinador que está fazendo aquele trabalho ali, porque muitas vezes ele está fazendo um trabalho de equipe que tem ali um doutrinador, um captador e um médium de apoio. Então, o doutrinador está dando o comando, certo? Esse comando, antigamente, ele era feito assim: vamos desdobrar a nossa irmãzinha Cássia, desdobrando todo o seu campo mental, espiritual e físico em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até a idade da Cássia. Não vou contar a idade dela para vocês, viu, gente? Mas ia até a idade da pessoa. Aí depois se descobriu que não haveria a necessidade de se fazer uma contagem tão longa. Havia a necessidade de se contar, no máximo, até 10. E que o doutrinador, ele poderia receber a orientação da espiritualidade com relação a quanto se contava. Hoje, por exemplo, o José Godinho, ele conta apenas até 1. Ele só faz assim, abrindo a frequência mental e espiritual do Victor. Pronto, já está aberto. E ele nem conta, ele só dá o pulso. Só dá o pulso, ele dá o pulso. Pronto. Já o Odair não, o Odair ele adora contar de 1 a 7, né? O Odair, ele é fascinado pelo número 7, que é um número muito poderoso, então eu gosto de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi? Eu gosto disso aqui. Então, eu conto, tá? Mas muitas vezes eu conto até 3 também. 1, 2, 3. Pronto. E outra coisa muito importante. Hoje, a gente faz essa abertura de frequência da pessoa, esse desdobramento do campo energético, fazendo como um todo. Fazendo não só do consulente, mas também dos médiums que vão participar daquele tratamento ali, de uma vez só. Então a gente dá um comando bem simples, por exemplo, abrindo a frequência mental e espiritual. Odair, por que não física? Porque a Cássia está aqui fisicamente, então não precisa abrir a frequência física, certo? Primeiro ponto. Abrindo a frequência mental e espiritual, se você quiser falar física também, principalmente quando a pessoa estiver à distância, pode falar, não tem problema, tá? Abrindo a frequência mental e espiritual e física da Cássia Aparecida dos Santos Azevedo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali eu abri a frequência dela, certo? Agora eu vou dar o comando para a mesa entrar. Entrando na frequência mental, espiritual e física da Cássia Aparecida dos Santos Azevedo. Preciso dar o pulso? Desnecessário. Por que, Odair, que é desnecessário? Porque aqueles que já participam do nosso trabalho vão se lembrar que durante a nossa abertura, eu abro a frequência mental e espiritual de todos os médiuns que estão ali participando. Quando a gente vai fazer a abertura do trabalho, isso aí vocês vão aprender lá nas técnicas, como se abre um trabalho de apometria, tá? Eu dou o comando, abrindo a frequência mental e espiritual de todos os membros do nosso grupo em 1, 2, 3. Pronto, tá aberto. E inclusive eu tenho o costume de criar os merkabas de proteção, criando uma pirâmide trina de proteção individual espelhada por dentro e por fora, em torno de cada um dos membros do nosso trabalho. 1, 2, 3. Também faço isso, tá? Bota aí, como que é esse negócio de criar proteção? Vocês vão ver lá na frente. Vocês vão aprender até a técnica para a criação de campos de proteção, tá ok? De campos energéticos, tá ok? Então, a gente faz isso. Então, não há necessidade de abrir a frequência dos médiuns também na mesa, porque no início do trabalho a gente abriu.
E lá no finalzinho do trabalho a gente fecha a frequência dos médiuns. E inclusive no final dos nossos trabalhos nós fomos orientados a não desfazer a egrégora de proteção dos médiuns. A gente deixa a egrégora de proteção da casa ainda ancorada e a proteção individual dos médiuns também ainda ancorada. Por quê? Porque esses médiuns vão sair daqui e vão se dirigir aos seus lares. Então, esses merkabas protegem, esses campos de proteção, protegem os médiuns no retorno para suas casas. E principalmente porque a grande maioria deles serão desdobrados para virem para casa e continuarem o trabalho em plano astral. Vamos continuar trabalhando. Então a gente não desfaz, tá bom? A gente fecha o trabalho, fecha o campo, fecha a frequência, mas os médiuns vão para casa protegidos e durante o sono eles são desdobrados e trazidos para poder continuar trabalhando. Por isso a egrégora ancorada na casa também não é desfeita. E isso nós fazemos durante toda a semana, tá ok? Então, sobre a primeira lei, a lei do desdobramento espiritual, nós já falamos para vocês tudo que tínhamos para falar. Se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida com relação a isso, eu passo para vocês agora. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamentozinho? Todo mundo doutorado em desdobramento? Oi? Vamos fechar a frequência mental e espiritual da Cássia Aparecida dos Santos Azevedo em 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Isso aí, gente, é incrível. Esse comando é fantástico, porque igual a Cássia, que tem uma capacidade de enxergar do outro lado, né, além do véu de Ísis, ela percebe o quanto um comando desse é poderoso e que realmente a frequência dela foi aberta. Tá vendo o quanto isso é importante? Por isso é que eu sempre falo para as pessoas, dá o comando verbal, faz a utilização dos pulsos, faz a contagem e acredite no que está acontecendo ali. Tenha fé e vocês vão ver o resultado. Tá ok? Então, vamos passar para a segunda lei, a lei do acoplamento físico. Odair, o que é essa lei do acoplamento físico? É aquele negócio que eu falei para vocês, que quando a gente pega uma personalidade do consulente e acopla ela ao aparelho psicofônico, ao médium, ao captador psíquico, naquele momento ali. Sabe? Então, você dá o comando para o acoplamento. Quando a pessoa está ali durante um processo de desdobramento e ela percebe tudo aquilo que está ao redor ali, mas ainda não houve o acoplamento. Então, você pega essa personalidade e a acopla no campo psíquico do médium. Ah, Odair, é incorporar? Não. É só fazer o acoplamento energético, mental, entre a entidade comunicante, que pode ser um espírito, um corpo, uma personalidade, uma subpersonalidade, qualquer desses níveis, e acopla ao campo mental do médium comunicante. E aí o médium vai fazer essa comunicação. Por que esse acoplamento é importante? Para que o médium possa transmitir tudo o que aquele ser, aquela entidade está sentindo. Porque muitas vezes o médium vê numa tela mental, ele vê, mas ele não consegue perceber o que há no íntimo daquela entidade ali. Quais são realmente as dores e o sofrimento, o que está fazendo com que aquela entidade sofra tanto. Então esse acoplamento ele é importante. E muitas vezes o médium fala para a gente, Odair, tem uma entidade aqui ao meu redor, mas ela não se acoplou ainda. Então eu vou lá e faço a lei e me utilizo da lei do acoplamento físico. Esse acoplamento é você pegar aquela entidade comunicante e encaixá-la no campo psíquico do médium, para que o médium possa transmitir o que aquele ser está sentindo.
Então, você vai dar o comando, acoplando este nosso irmãozinho ao aparelho psicofônico do nosso irmãozinho JJ. 1, 2, 3. Como você faz isso? Projetando luz azul no chakra frontal e na contraparte posterior do médium. Então, você emana essa energia e dá o comando para que haja o acoplamento. E aí, a partir daquele momento ali, o médium vai começar a transmitir o que aquela entidade sente. Se aquela entidade estava triste, por exemplo, o médium começa a chorar. Se aquela entidade estava sentindo dor, o médium começa a gemer, a sentir dor, a reclamar dor. Então fica mais fácil da gente fazer o tratamento, porque o médium, ele pode estar vendo e não conseguir sentir. A partir do momento em que há esse acoplamento e ele sente, então fica mais fácil. Minha perna está doendo, então vamos tratar essa perna. Minha cabeça está doendo, então vamos tratar a sua cabeça. O que houve com a sua cabeça? Ah, é porque eu fui espancada. Uma pessoa me prendeu aqui nessa torre e me espancou para poder me estuprar. Um exemplo, né? Então, a gente vai trata essa personalidade ou esse espírito comunicante que de repente talvez é um espírito que você em uma outra encarnação aprisionou. Então a gente faz esse tratamento através do acoplamento físico, tá ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a esse processo de acoplamento? É o que nós chamamos lá dentro da Umbanda de incorporação, dentro do kardecismo de psicofonia, do processo de psicofonia. Dentro da Umbanda ele é muito utilizado dentro dos trabalhos de transporte que a gente conhece tanto dentro da Umbanda, né? E já no kardecismo são nas sessões de desobsessão. Lá na igreja evangélica é a sessão de descarrego. Então é aquele momento em que a pessoa sofre aquela catarse ali, né? Então é esse processo de acoplamento. Dentro da apometria é algo bem mais tranquilo, é algo bem mais light, porque a gente consegue controlar tudo isso. Então não há aquela situação do médium rolar no chão gritando de dor, se movimentando como se fosse um animal, ou então o médium sair correndo, se debatendo. Não há algo mais controlado, há algo mais tranquilo, certo? Aldair, por quê? Porque dentro da apometria nós criamos os campos de tratamento, que são os campos de contenção, são os campos de proteção, tá? Para que esse tratamento seja feito de forma tranquila, suave. A gente brinca muito, suave na nave, sem o médium se machucar, sem o médium correr algum risco. Igual eu já vi muita gente que tem mediunidade de incorporação e que não trabalha justamente porque tem traumas de situações em que eles já incorporaram e se machucaram. Tem uma amiga minha que ela sofreu um acidente gravíssimo, ela tinha um cabelo enorme e ela estava participando de um trabalho e lá nesse trabalho eles estavam utilizando fogo. Quando ela incorporou uma entidade, que a entidade jogou ela para frente, o cabelo virou para frente e pegou fogo. E aquele fogo subiu no rosto dela, queimou o rosto dela todinho. Então pensa, uma pessoa dessa vai querer participar de trabalho espírita mais? Nunca mais vai incorporar, acabou. Ali ficou um trauma Full HD. Então, quando a gente mostra para as pessoas que no trabalho de apometria isso é mais suave, é mais tranquilo, é com segurança, tem um doutrinador ali do lado, prontinho para te atender, para te socorrer, é bem mais fácil a gente fazer esse acoplamento físico, é bem mais seguro, tá bom? Então vamos passar para a terceira lei, uma lei que a gente já falou dela aqui, né? A lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, a lei das viagens astrais. É como eu disse para vocês, gente, quando nós fazemos o desdobramento do espírito, tá? Para que ele possa, através da viagem astral, ir fazer algum tipo de trabalho no plano espiritual. E inclusive isso é feito com os médiuns,
para que eles possam se dirigir à casa do consulente, ao comércio, à empresa do consulente, ao local que há necessidade de se fazer esse tratamento. Como, por exemplo, nós já desdobramos uma equipe aqui, para que essa equipe fosse fazer o tratamento em uma determinada cidade no interior do estado. A equipe se desdobrou e foi lá. Na verdade, o propósito inicial do tratamento era tratar um casal, que na casa desse casal estavam acontecendo fenômenos, literalmente um poltergeist, sabe? O rapaz incorporava e saía correndo, gritando, eles presenciavam fenômenos como bater de portas, panela voando, todo tipo de coisa desse tipo. E pediram a nossa ajuda. Quando a gente abriu a frequência deles e levou a equipe para lá, nós chegamos e descobrimos que naquela casa havia um portal dimensional para uma cidade intraterrena, uma cidade dominada por reptilianos. Quando a gente viu, haveria a necessidade de se fazer o tratamento para toda a cidade. Toda a cidade, porque toda a cidade estava sendo influenciada por essa cidade intraterrena, cheia de reptilianos, que estava absorvendo da energia que era criada lá nessa cidade, principalmente porque essa cidade era uma cidade turística e que tinha um forte comércio. Então, eles aproveitavam dessa movimentação de pessoas para roubarem a energia. Por isso que muitas vezes a pessoa falava: nossa, eu fui para tal lugar para poder descansar e voltei de lá mais cansado ainda. Nossa, eu achei que as águas de lá eram águas curadoras e voltei de lá doente. Né? É isso aí, gente. Eu não queria falar o nome não, mas é isso aí mesmo, tá? Então a pessoa falava assim: gente, eu fui para lá porque disseram que as águas termais eram benéficas e tudo mais, e eu fui para lá e voltei cansado, voltei doente. Gente, porque tinha esse processo de drenagem energética lá na cidade. Então foi necessário que nós fizéssemos o tratamento de toda a cidade, sabe? E foi um resultado incrível. Para essa família, então, nem se discute, né? Foi um resultado fantástico para eles. Então, essa lei da ação à distância pelo espírito desdobrado acontece com a equipe da casa, que é desdobrada para poder fazer esses trabalhos, tá? Fazer esses tratamentos, e não importa onde tá? Porque, Odair, então quer dizer que para eu ir fazer um trabalho desse lá no Japão, a equipe vai levar 24 horas para chegar lá? Não. A equipe vai na velocidade do pensamento, que é uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz. Tanto que, muitas vezes a gente está aqui contando ainda e os médiuns já estão todos lá, desdobrados. É fantástico o resultado, viu? Mas isso é feito também, essa lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, de lá para cá, quando nós fazemos o desdobramento do espírito para que ele venha participar do trabalho aqui e receber o tratamento. Tanto que quando nós fazemos um tratamento à distância, a primeira orientação que a gente passa para a pessoa: esteja em repouso de tal a tal horário no dia do seu tratamento. Porque pode ser que nós façamos o seu desdobramento e você venha a dormir, ou entrar em sonolência, ou ter algum, vamos dizer, aquele famoso desliga, né? Você desliga naquele momento ali do tratamento. Então é ideal que você esteja em repouso, que você não esteja cozinhando, mexendo com fogo, que você não esteja dirigindo, que você não esteja no trabalho, que você esteja em repouso. E a grande maioria das pessoas que fazem o tratamento à distância conosco realmente relatam que durante aquele período ali apagaram. A grande maioria. Alguns falam assim: eu fiquei zonzo, eu fiquei com o corpo dormente, a minha cabeça sumiu, eu fiquei com a cabeça meio tonta. É justamente porque nós fizemos o desdobramento dela, tá bom? Então é importantíssimo nós termos o conhecimento sobre esta capacidade que nós temos de fazer o desdobramento,
tá, da pessoa. Como que é feito esse desdobramento? Eu já ensinei para vocês lá na primeira lei. É com o comando para que haja essa abertura da frequência da pessoa. Automaticamente ela é desdobrada lá onde ela estiver, não importa onde, não importa se é no Chile, se é na Argentina, se é em outro continente, se é nos Estados Unidos, ele vem, tá? Na velocidade do pensamento. E aí nós fazemos o tratamento com ele. E em todos os níveis, seja um tratamento nos seus corpos, seja um tratamento em algum órgão específico, seja o tratamento das suas personalidades, das suas subpersonalidades e inclusive dos seus obsessores. Sim? Surgiu uma elucubração na minha cabeça. A gente pode abrir a frequência para fazer o tratamento espiritual, mas poderia haver a frequência de alguém para fazer alguma coisa ruim também? Sim, claro que sim, mas isso aí é magia negra. Isso aí é igual eu falo, não é apometria. Porque sim, as pessoas que têm conhecimento sobre essas leis podem utilizá-las para o lado negro sim, para fazerem coisas ruins sim. Como por exemplo, abrir o seu campo energético para introduzir em algum dos seus corpos algum instrumento magístico para causar sofrimento em você, o que a gente chama de peia magnética, né? Introduzir uma peia magnética no seu campo energético, colocar chips nos seus chakras, colocar chips no seu corpo astral. É assim que os magos negros agem. Eles abrem o seu campo energético. Eles abrem o seu campo energético. E aí eles perguntam, eles interferem no seu campo, no seu livre-arbítrio? Sim, interferem sim. Porque eles vão lá, abrem o seu campo e te enchem de chips, te enchem de magia, colocam instrumentos magiados em você. Igual a gente já abriu a frequência de consulente, que ele estava cheio de agulhas por todo o corpo. Isso estava causando fibromialgia nele. A hora que a gente foi ver, era um trabalho de magia. Com certeza abriram o campo energético dele e encheram ele de chips, encheram ele com essas agulhas. Com certeza. Tá ok? Então, dentro dos trabalhos de magia negra, é assim que também se procede, certo? Sim? O Espírito Santo desencarnou. Ele tem ajuda de mentor lá de lá para ele entrar na sua frequência ou ele entra sem autorização nenhuma? Não, num processo de obsessão? Não, assim, Me explica. uma pessoa que já morreu aí, alguma, assim, que já aconteceu isso comigo. A pessoa estava falando que perdeu um ente e tal, eu comecei a passar mal, das tonturas, vômitos, e a pessoa, acho que impulsou em mim, meu braço doeu, e eu comecei a sentir coisas ruins, e depois eu comecei a chorar desesperadamente. Depois eu descobri que a pessoa tinha morrido num acidente e tal. Não consegui ajudar, não consegui fazer nada, porque eu ia no cardiologista e estava estudando ainda, não entendia nada. Olha, isso é muito relativo, tá? Porque, de repente, pode ser que o mentor trouxe esse espírito para que ele recebesse o que nós chamamos de choque anímico através do seu aparelho, acoplou ele ao seu aparelho para que ele sofresse esse processo de reconstituição, tá? Que seria muito mais complexo, muito mais completo se você tivesse o conhecimento e pudesse fazer a autodoutrinação. Por exemplo, sentiu dor no braço, não sentiu? Então você vinha e transmutava, reconstituindo o braço do meu irmãozinho com a luz violeta, reconstituindo todo o seu sistema ósseo, seu sistema vascular, a pele, todo o sistema nervoso, reconstituindo. Com certeza o resultado seria melhor. Mas pode ter acontecido isso. Sim, pode ter acontecido assim, tá? Mas pode ser que também, pelo fato de você ser sensitiva e aquela pessoa te contar da situação, você entrou na frequência do espírito e atraiu ele, tá? E aí você o atraiu energeticamente e ele se acoplou a você para receber esse alento, tá? Esse alívio. E pode ser também que o espírito estava ali próximo do seu ente querido, tá? E de repente ele foi e falou assim: uau, essa menina é uma fonte enorme
de energia. E ao chegar perto dela, alivia a minha dor. Então eu vou literalmente me acoplar a ela, porque ela está fazendo bem para mim. E aí ele veio e se acoplou a você. Ah, é por maldade? Não, gente, é alívio, socorro, desespero. É aquela história assim, na hora do desespero, até a lei brasileira ampara, né? Na hora do desespero, você ter, assim, aquela situação de, na hora do desespero, você buscar um socorro, né? Então, é o estado de necessidade que é previsto na lei. Então, esse estado de necessidade também é previsto no plano espiritual. Na necessidade, ele se acoplou a você buscando ajuda, certo? E que se você tivesse um conhecimento sobre doutrinação, você poderia ter feito muito mais por ele. Com certeza você fez. Parabéns, porque você o ajudou, com certeza. Mas você teria tratado ele, orientado ele, provavelmente igual você falou que você ficou com um sentimento de tristeza muito grande. É a tristeza que ele estava sentindo. Então, se você tivesse conhecimento sobre doutrinação, você poderia ter feito a doutrinação dele, tá? Isso, você poderia. Certo. Tá certo. Mas aí agora você vai ter essa oportunidade de ajudar mais. Quando você, por exemplo, você está lá no centro kardecista que você frequenta, você faz psicografia, um exemplo. Aí de repente você sente a presença de um espírito e do nada a sua cabeça começa a doer. Ou seja, aquele espírito se acoplou a você e está transmitindo a você a dor que ele tem na cabeça, não é? Então a partir de agora você vem e trata. Transmutando a cabeça do meu irmãozinho com a luz violeta, reconstituindo toda a sua caixa craniana, reconstituindo o seu cérebro, reconstituindo as suas ligações neurais, curando, estabilizando, curando, estabilizando, curando, estabilizando, jogando a luz verde de cura, reconstituindo, curando, aliviando toda a dor, aplicando a luz azul anestésica. Pronto. Você vai tratá-lo. Em vez de ficar assim, o que está acontecendo comigo, meu Deus do céu? Eu estava tão bem. Não, agora você vai poder ajudar muito mais. Pois é, não, mas depois dele tratado, vai ser muito mais legal para você fazer a psicografia, sabe? Porque se, por exemplo, vamos supor que seja um espírito que suicidou, deu um tiro na cabeça. Aí ele está num estado de desequilíbrio tão grande que ele não consegue transmitir. A partir do momento que você tratou ele ali, que ele está bem, meu irmão, agora você está bem para poder transmitir para a gente, não está? Tô, ótimo. Pega a caneta e ele, se brincar ali, ele vai até narrar o que levou ele a cometer aquele ato, entendeu? Ah, eu cometi porque eu estava numa tristeza muito grande, eu estava deprimido, ou então porque o meu cachorrinho morreu e eu entrei em depressão. Pronto, vai explicar. Muito mais eficazmente para você desenvolver o seu trabalho de psicografia. Vai ser muito melhor. Com certeza você vai ter muito mais eficácia. Tá ok? Certo. Vamos lá então, gente. Sobre a lei da ação à distância pelo espírito desdobrado. Alguém tem alguma dúvida? Então vamos passar para a nossa próxima lei. A quarta lei, a lei da formação dos campos de força. Legal essa lei, né? Porque eu já falei para vocês de criação de mercabas, de proteção de campos de força. Essa criação de campos de força, ela é feita com base na lei das criações mentais, das formas pensamento, certo? Porque hoje nós já sabemos, a gente que já estuda há algum tempo, nós sabemos da existência das formas pensamento, que tudo que a gente pensa, a gente cria, né? E que a gente pode emanar essas criações para o universo e que mais cedo ou mais tarde essas criações retornam para a sua fonte criadora. E é por isso que muitas vezes algo ruim que a gente cria mentalmente acaba voltando para a gente. Por isso que é aquela lei da atração, né? Você atrai o que você vibra, você atrai o que você pensa. E essa lei da formação de campos de força se embasa nessa criação mental, nas nossas criações mentais. Como nós, ao pensarmos, nós já criamos,
Pensa se nós dermos o comando para a criação, para que nós possamos criar coisas, como campos de proteção, campos de força, campos energéticos, criarmos equipamentos de socorro, criarmos macas para receber espíritos sofredores, tudo com o nosso pensamento. Basta mentalizar, mentalizou, você criou. É automático. Você mentalizou, você criou. E essa lei de mentalização, nós vamos utilizá-la também lá na frente, na lei da criação, na criação de MOF, dos micro-organizadores florais, dos aparelhos para a cura. Nós vamos ensinar vocês a criar esses aparelhos mentalmente. Então, com essa capacidade que nós temos de criar, de ter a capacidade de movimentar ectoplasma para criar formas nos planos sutis, nos campos mentais, nós vamos utilizá-la para a criação dos campos de força, da formação dos campos de força. E apenas darmos os comandos, como por exemplo para a criação de proteções individuais, criarmos bolhas de luz azul de proteção, criarmos esferas douradas de proteção, criarmos pirâmides de proteção, tudo dando o comando. E você simplesmente dá o comando e faz a contagem em pulsos, criando uma esfera de proteção de luz dourada em torno do meu irmãozinho Victor, em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu gosto de fazer esse giro aqui, gente, já é para potencializar. É como se eu estivesse vendo aquela esfera ser criada em torno do Victor. Quando eu dou o comando para uma criação de um campo de força protegendo toda uma cidade, por exemplo, vamos supor, criando um campo de força para proteger toda a cidade de Trindade. Eu mentalizo aqui na minha frente a cidade de Trindade todinha. E eu mentalizo esse campo de força sendo criado. É como se eu visse uma redoma gigantesca cobrindo toda a cidade. Eu vejo mentalmente essa redoma criando, protegendo a cidade. Como por exemplo, para a execução dos nossos trabalhos aqui, eu crio todos esses campos de força, né? Por exemplo, o primeiro processo, criando uma lâmina de aço no subsolo de 3.000 metros quadrados ao redor da nossa sede. Então eu mentalizo uma lâmina de aço passando no subsolo de 3.000 metros quadrados ao redor desta casa. Então eu dou o comando, criando uma lâmina de aço, instalando uma lâmina de aço no subsolo de 3.000 metros quadrados ao redor deste imóvel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu mentalizo essa lâmina de aço embaixo de 3.000 metros quadrados ao redor daqui. Ah, Odair, essa regra dos 3.000 metros quadrados é em todos os lugares? Não. Tá? Quero deixar isso bem claro para vocês. O ideal que vocês criem sempre protegendo o ambiente onde vocês se encontram, tá? Então, quando você cria essa lâmina de aço, por exemplo, você está fazendo um trabalho de apometria numa salinha, criando uma lâmina de aço no subsolo desta sala, desta casa, deste lote, deste imóvel, deste apartamento. Ah, Odair, mas espera aí, o apartamento está no 11º andar, você mandou instalar a lâmina de aço no subsolo. Na verdade, o que se considera como subsolo do apartamento é ali na laje do apartamento, tá? No piso do apartamento. Então ela vai ser colocada no piso do apartamento para que as energias do apartamento de baixo não interfiram na energia do apartamento de cima. Certo? Não há necessidade. Pode colocar a lâmina de aço só na parte de baixo. Por quê? Porque na parte de cima você vai colocar a pirâmide de proteção, certo? Então você vai dar o comando, criando uma pirâmide de proteção sobre este apartamento. Uma pirâmide. Eu gosto de colocar a pirâmide de base quadrada, dourada. Por que de base quadrada? Porque ela tem ligação com os 4 elementos, 4 devas e os 4 pontos cardeais.
que ela fica com as suas 4 extremidades direcionadas para os 4 pontos cardeais e também com 4 devas. Eu sempre mentalizo 4 devas em cada um desses cantos dela para fazer a proteção. Muitas vezes eu dou o comando também para que seja colocado ali 4 guardiões, um guardião em cada ponto, tá? Mas se você quiser criar uma pirâmide trina, não tem problema, mas eu particularmente gosto de criar uma pirâmide de base quadrada, dourada. Por quê? Porque a luz crística, é a cor crística, é a cor do Cristo. Então a proteção é fortalecida. Então eu dou o comando, criando uma pirâmide de proteção de base quadrada, uma pirâmide dourada sobre esta sala em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu mentalizo como? Eu mentalizo essa pirâmide sendo criada da base até o topo. Inclusive, muitas vezes, para reforçar, eu começo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu criei a pirâmide. Certinho? Então, dá o comando para a criação desta pirâmide dourada. Certo? Criou-se essa pirâmide dourada. No nosso caso aqui, do Ser Humana, essa pirâmide, ela também cobre 3.000 metros quadrados ao redor desta sede. Odair, por que vocês fazem de 3.000 metros quadrados e não só sobre a sede? Nós começamos o nosso trabalho com a sede, certo? A proteção era feita só para a sede. Quando nós recebemos a orientação da espiritualidade que seria construído aqui sobre o quarteirão nosso, um hospital de campanha, era para aí pediram para que nós ampliássemos essa proteção também sobre todo o quarteirão para que o hospital de campanha pudesse ser protegido, certo? Quando houve a expansão desse hospital de campanha e que esse hospital passou a ser um hospital propriamente dito, gigantesco mesmo, envolvendo uma área enorme, veio a orientação da espiritualidade que era para nós fazermos sobre 3.000 metros quadrados ao redor da nossa sede, que é o que abrange esse hospital espiritual que fica aqui em cima, que recebe os espíritos que nós tratamos, certo? E algo aconteceu que nós consideramos como uma proteção. Esse setor nosso aqui, ele é um setor que é muito visado pelos bandidos para a prática de assaltos e furtos. Mas é incrível, gente, acreditem. Começou com o nosso quarteirão, a gente reparando que quando a gente criava a proteção sobre o nosso quarteirão, aconteciam assaltos nas ruas circunvizinhas a todo momento. Mas nesse quarteirão aqui não acontecia nem assalto e nem invasão de domicílios. Era incrível. Nada de furto, nada acontecia nesse quarteirão. Quando a gente começou a criar sobre 3.000 metros quadrados ao redor desta casa, realmente a gente viu que essa proteção se ampliou. E que não acontecem mais assaltos nessa região próximo à nossa sede aqui há muito tempo mesmo. A gente não vê falar de um assalto, a gente não vê falar de um furto. Ah, entrou na casa de fulano e limpou. Não, acabou, gente. Tanto que essa proteção é importante. É incrível. E inclusive nós já temos relatos de pessoa que criou um campo de luz azul em torno do próprio carro, porque ela falou que aconteciam muitos esbarrões com o carro dela. Ela vivia batendo o carro no trânsito. Não era aquela batidona de PT, de dar perda total. Mas sabe aquele amassadinho aqui, aquela encostadinha ali, arranhava aqui, batia ali? Acontecia demais. Aí ela foi e pediu para que eu a ensinasse a criar proteção para o carro dela. Aí eu fui e ensinei para ela criar um campo de proteção de luz azul em torno do carro dela. Ela passou a fazer isso toda vez que ela saía de casa. Ela mesma falou para mim, Odair, acabou, nunca mais bati meu carro. Acabou, não teve mais problema. E já teve uma situação em que o carro dela ficou muito exposto a um roubo e não foi roubado. Ela mesma falou, Odair, parece que o carro ficou invisível. Os bandidos não viram que ele estava aberto numa rua movimentadíssima de Goiânia,
uma rua, num bairro onde o índice de violência é alto, o índice de roubos e de furtos de veículos é alto, ninguém viu. É como se o carro estivesse invisível. Então é muito importante a gente aprender a utilizar esses campos de força, certo? No nosso caso aqui, nós fazemos mais campos de força em torno da nossa casa, nós criamos mais criações mentais. Por quê? Porque aqui é um pronto-socorro. Então a gente coloca um cruzeiro dourado, coloca a bandeira do Centro Universalista Maria de Nazaré, para que os espíritos da região vejam que aqui é um pronto-socorro, que aqui eles serão acolhidos. Então tudo isso a gente cria. A gente cria a redoma de luz azul em torno de toda essa egrégora formada para proteger energeticamente todo o nosso grupo de ataques energéticos, de ataques de entidades trevosas que com certeza se incomodam com o trabalho da luz. Então tudo isso é feito através dessa lei da formação dos campos de força. Então uma orientação que eu sempre dou a vocês: utilizem essas proteções, tá? Utilizem, mentalizem uma pirâmide em torno de você quando você for entrar, por exemplo, dentro de um hospital, que a energia é muito pesada, dentro de um cemitério, numa sala de velório, em um ambiente onde há muitas pessoas, que a energia dessas pessoas vai interferir no seu campo energético. Crie essas proteções. Crie uma pirâmide trina de proteção individual. Se você quiser, você pode espelhar essa pirâmide, espelhando ela por dentro e por fora. Então eu sempre dou o comando, né? Criando uma pirâmide trina espelhada por dentro e por fora em torno do meu irmãozinho JJ. 1, 2, 3. Eu crio uma pirâmide trina de proteção. Pode criar uma pirâmide de base quadrada. Você pode criar uma esfera de proteção hermeticamente selada. Pode colocar cor dentro dessa esfera. Pode colocar aroma dentro dessa esfera. Você pode criar uma infinidade de proteções. Você pode criar uma esfera de proteção em torno do seu filho, quando o seu filho for sair de casa. O seu filho for para a escola, você pode colocar uma pirâmide trina de proteção em torno dele. Aquele ente querido seu que vai para um ambiente que está propício de repente, Deus o livre, ele até pegar uma doença, uma gripe ou qualquer coisa lá, coloca uma proteção em torno dele, cria um escudo de luz azul de proteção em torno dele, enche esse escudo com a luz de São Miguel Arcanjo, proteja aqueles que você ama, proteja a sua casa, proteja o seu carro, proteja você mesmo, tá? Sim? Então, essa criação mental assim, em outras pessoas, a gente não estaria referindo no livre-arbítrio? Olha, eu gosto de criar sempre naquelas pessoas que estão sob a minha guarda. Como, por exemplo, você tem seus 2 filhos, 3 filhos. Aí, os seus filhos estão indo para a escola deles é uma escola de ensino presencial. E está tendo um surto de gripe na escola. Crie em torno dos seus filhos, afinal eles estão sob a sua guarda. Eles estão sob a sua proteção. Pode criar em torno dele também, principalmente se ele permitir, principalmente se ele pedir. Igual esse caso que eu citei do carro, o filho pediu à mãe: mãe, cria uma proteção em torno do carro, aquela proteção que a senhora sempre faz lá. Ela foi lá e fez a proteção em torno do carro. E o filho esqueceu o carro aberto em plena T9, em plena T2, no setor Bueno. E ninguém mexeu no carro. Então, pode fazer sim, principalmente se a pessoa pedir, aí sim. Agora, se a pessoa é um filho seu, o seu marido, por exemplo, você pode criar proteção em torno do seu marido. Só não vai fazer magia negra, tá? Criando uma tela protetora de invisibilidade em torno do meu marido para que mulher nenhuma veja ele. Aí já é macumba da braba, sim? Eu gostaria de saber, Onaí, quanto tempo fica esse campo de força e se eu posso estabelecer um prazo? Isso, perfeito. Claro que pode. Olha, tudo isso depende do seu poder mental, tá? Do seu poder mental.
Geralmente as pessoas, eu oriento as pessoas que estão iniciando, que elas mentalizem que essa proteção, ela dura 24 horas, tá? Dura um dia. Então faça esse campo de proteção em torno do seu carro todos os dias, certo? Mas com o tempo você vai se aprimorando e vai aumentando a capacidade mental que você tem de manter esse campo de proteção. E aí você pode ir aumentando. Esse campo de proteção vai permanecer em torno do meu carro por 3 dias. 1, 2, 3. Esse campo de proteção vai permanecer em torno do meu carro por 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Ficar na porta da minha casa, tipo, como no esterilizante. Uhum. Como se eu fosse fumaçada. Passasse por ele e recebesse uma limpeza energética. Certo. Ótimo. Aí o que acontece? Tudo vai depender da sua confiança no seu poder mental. Então, por exemplo, você criou cedo e de repente na hora do almoço você se sentiu insegura e não, eu vou reforçar, sabe? Vou reforçar, reforçando a minha proteção. Pode reforçar. Mas se você sentiu segurança, falou assim, ó, criei para o dia inteiro, vai ficar em torno de mim por 24 horas. Pronto, está criado e vai permanecer em torno de você por 24 horas. Agora você pode ir ampliando essa sua capacidade e você vai sentindo confiança. Ah, me protegeu por 24 horas, foi beleza. Agora eu vou aumentar para 48, eu vou aumentar para 3 dias, eu vou aumentar para 1 semana, eu vou aumentar para 15 dias. Eu comecei assim, tá? Criando para o dia. Mas depois eu fui ampliando isso para 7 dias, para 15 dias, para 21 dias. Depois eu quis quebrar a barreira da capacidade para essa criação. Eu criei em torno de uma amiga minha que ela me ligou pedindo socorro e eu criei uma barreira de proteção para ela por 45 dias. E ela me disse logo depois, ela falou para mim, Odair, venceu os 45 dias, eu senti que a barreira se desfez. Foi incrível. E aí, depois disso, eu vim treinando. Hoje eu consigo criar proteções para até 3 meses. Tá? Então eu mentalizo, isso vai permanecer, essa proteção, esse campo de proteção vai permanecer em torno desse consulente. Geralmente, o intervalo entre uma apometria e outra, geralmente é em torno de 3 meses, né? Então esse campo de proteção vai ficar em torno desse consulente por 3 meses. 1, 2, 3. E fica. O próprio consulente revela. Inclusive já teve uma moça que eu criei para uma pirâmide trina de proteção em torno dela por 21 dias. E ela falou para mim, Odair, durante os 21 dias era como se eu estivesse dentro de uma caixa. Eu sentia, até às vezes quando eu conversava parecia que dava eco. Era como se eu estivesse dentro de uma lata de proteção. Incrível, realmente me protegeu. Então, essa capacidade com relação ao tempo, para mim, deve ser estipulada sim, criando um campo de proteção em torno da minha casa por 24 horas. Eu sempre oriento as pessoas, peça 24 horas. Mas se você deu ali 3 horas da tarde, parece que não... Sabe, pouca fé. Para mim é pouca fé. Ótimo, então vai lá e reforça. Sem nenhum problema, tá? Porque você ainda não tem segurança. Mas às vezes a energia não pode trabalhar também nessa frequência? Você cria esse campo energético. Aí tem uma pessoa com energia pesada ali dentro da casa. Sim, pode interferir. Então você sentiu que está afetando, vai lá e reforça. E se você perceber que é a energia dessa pessoa, vai lá e coloca uma esfera hermeticamente fechada em torno dessa pessoa para que ela fique com aquela energiazinha ruim dela só para ela, tá? E que aí essa energia não vai interferir no restante das pessoas da casa. Seu marido tá com a pá virada hoje, então você vai lá e filho, fica com a sua urucubaca aí para você, tá? Eu não, tá? Você pode sim. Eu estou interferindo. Não, não está interferindo no livre-arbítrio dele, não. Ele está lá com a urucubaca dele. Deixa ele chupando a manga dele lá. Mas você está protegida. A sua casa está protegida, seus filhos estão protegidos. O roça
faz um envolvimento que chama o ovo áurico. E o Pastorino, autor daquele livro de sabedoria, Certo. tem uma gravação e ele fala assim: sugiro aos irmãos médicos que a semelhança do Rosa Cruz comecem a treinar esse envolvimento do ovo áurico. É o escudo de proteção. Exatamente, sobre todo o seu campo energético. Perfeito. Nós cuidarmos Da nossa energia. envolve-nos Isso. Existe esse, então é na oração matinal ou na oração. Exatamente. E outra coisa, quando vai tentar mexer com alguém que mexe com droga ou que está também danado de obsediado, primeiro cria. Se protege. Primeiro você. Se protege. É igual eu falei, vai entrar num cemitério, vai entrar num ambiente energético pesado, vai entrar num hospital, se protege. Por isso é que é feita essa proteção com os médiuns da casa aqui, antes de iniciarmos o trabalho. Nós colocamos a pirâmide trino de proteção individual em cada um dos médiuns. Certinho. Essa gravação do Pastorino. Aí ele ainda fala, não é o Pastorino não sei quem ensinou isso. Se você vai mexer com drogado, você envolve essa pessoa também nesse ovo áurico. Exatamente. É o mesmo processo. E quando Jesus, com a mulher hemorrágica, ele para e fala, quem de mim Quem me que tocou? tirou uma virtude? Foi porque aquela mulher ultrapassou a aura dele e ele então morreu. Então é tão claro, né? Exatamente. Tá aí, gente. Tudo isso que eu tô passando para vocês aqui não é novidade, não. Tá aí, como a nossa irmã falou. Já é revelado. Essas proteções mentais já são orientadas. Igual quando um mestre de Reiki, ele vira para você e te ensina a implantar o Shokurei na sua casa, a sair impregnando a sua casa com Shokurei, com Serreiki, com várias outras energias. Eles já te ensinam a fazer isso. Ou seja, não é novidade não. Todo mundo já sabe que pode muito bem ser utilizada essa técnica, sem nenhum problema, certinho? Então faz, e vocês vão ver o resultado. A Mônica de Medeiros pede para que todo mundo, ao dormir, fazer a sua oração e depois se mentalizar num tubo de luz azul, não é? Exatamente, então faz isso, cria esse escudo de proteção, mentaliza a pirâmide ao seu redor. Quando você for dormir, uma pirâmide de proteção, isso aí vai evitar ataques de espíritos negativos durante o seu desdobramento. Tanto ataques espirituais quanto ataques físicos, porque muitas vezes quando você sai em desdobramento, espíritos vampiros vêm sugar a energia do seu corpo físico. Por isso que você acorda só o pó da paçoca, você acorda como se tivesse levado um couro e você não sabe por quê, que você está sentindo tantas dores pelo corpo. Então, crie essas proteções em torno de você antes de dormir. Quando você acordar no outro dia, cria proteções para você ir para o trabalho. Eu adoro criar essas proteções no caminho para o meu trabalho. Eu vou orando e criando proteções. E olha que eu trabalho num trabalho tenso, né? Que eu sou policial militar. Então, peço essas proteções e graças a Deus sou muito protegido pela espiritualidade e protegido por esses campos energéticos. Então, esse ovo áurico é esse escudo de luz azul, é esse campo de proteção, é essa esfera de proteção, é o campo de proteção que você cria, envolvendo todo o seu campo energético. Você mentaliza aquilo ali, ó, mentaliza o seu campo energético, a sua aura, e mentaliza tudo aquilo ali sendo envolto por esse campo de proteção de luz azul. É muito importante. Vai lá, mentaliza seu carro, mentaliza a sua moto, mentaliza a sua casa. Mentaliza a sua casa sendo protegida por essa pirâmide de proteção. Mentaliza isso. Se você, por exemplo, mora num apartamento, vai lá e mentaliza essas proteções em todo o seu apartamento. Cria esses campos de formação, esses campos de força,
certo? Muito importante. E sempre lembrando, a nossa mente é capaz de criar tudo isso. Sim? A Nádia uma vez passou um vídeo pra gente do Fábio Nasa, falando sobre formação de campo de força. E aí ele cita um momento dele lá, que foi para os Estados Unidos com a parceira dele. E aí no hotel ele foi no banheiro, a parceira ficou no quarto e ele foi criar no ar. E quando ele saiu do banheiro, olhou para a parceira estava incorporando. E a criatura nervosa, grilada, porque prenderam ele lá. Pois é, olha aí. Pois é, para você ver, tava ali zombetando ali, né? Tava saracoteando por ali, e quando ele criou as proteções, ele acabou preso, né? E aí ele falou assim: eu vou buscar quem foi que fez esse negócio aqui, quem me botou nessa cadeia, e descobriu quem era, né? Mais um socorrido. Eu tenho certeza que o Fábio Nasa, que tem um conhecimento gigantesco, ele tratou, doutrinou e encaminhou, né? É por isso que é importante a gente ter esses conhecimentos, porque de repente não vai acontecer igual aconteceu com a nossa irmãzinha. O espírito vem, incorpora, tá ali chorando, sofrendo, moído e não sabe o que fazer. A pessoa fala: não sei o que fazer. Então agora você sabe, vai lá, cria um campo de proteção em torno dele e vai trata, reconstitui tudo isso direitinho, tá ok? E tudo isso vocês vão aprender com as nossas técnicas e as nossas leis, tá ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa lei da formação de campos de força? Parece que eu tinha visto alguém levantando o dedinho. Todo mundo ok? Vamos passar para a próxima então? Vamos lá então. A lei da revitalização dos médiuns. Fundamental isso aqui, gente. Gente, quem aqui já frequentou ou frequenta como trabalhador em algum tipo de trabalho espiritualista, seja ele de que linha for, Kardec, Umbanda, esotérico, seja qual for? Quem aqui, gente? Levanta o dedinho. Tem até pouca gente. Eu pensei que tinha mais gente que trabalhasse aqui. Mas vocês vão se lembrar de algo muito interessante. Quem aqui participa da sessão de passe mesmo, é médium passista, que lá na linha kardecista vai aplicar passe, certo? Vocês já observaram que geralmente dentro de um centro espírita a linha de passe ela é de mais ou menos uma meia horinha? É algo rapidinho que vocês fazem? E que quando termina o trabalho vocês estão só o pó da paçoca? Já notaram que vocês saem da sala de passe exauridos, exaustos? Quando você trabalha num trabalho de umbanda e você sai de um trabalho de 2 horas, você sai de lá só o pó da paçoca? Sai de lá moído. Quando você trabalha numa sessão de desobsessão dentro de um centro kardecista, geralmente uma sessão de desobsessão é 1 hora, 1h30, e você sai de lá moído mesmo assim, e inclusive muitas vezes até adoece. Quantas vezes eu já vi relatos de médiuns que participaram de um trabalho num determinado dia, por exemplo, numa sexta-feira, quando foi no sábado aquele médium estava acamado? Pois é, gente, é porque não fazem essa revitalização dos médiuns. A lei da revitalização dos médiuns consiste em você revitalizar energeticamente aquele médium que acabou de doar muito ectoplasma, que acabou de doar muita energia, que acabou de doar muita vibração. E se essa energia não for reposta de imediato, esse médium vai levar alguns dias para se recuperar. Então é normal aquela pessoa que participa de um trabalho de desobsessão dentro de um centro espírita, ou que trabalha numa linha de passe, que trabalha numa corrente energética, que trabalha num centro de umbanda, é normal depois daquele trabalho ali, ele passar dias se recuperando, né? E não consegue entender por quê, porque, gente, foi um desgaste muito grande de energia durante aquele trabalho ali. Então esse trabalho de revitalização, ele é fundamental. E eu vou dar um exemplo para vocês de uma menina que hoje ela frequenta o nosso grupo aqui. Na época ela frequentava um centro de umbanda, e era um umbanda homolocô, tá? Que era aquela umbanda tipo mistura com o candomblé, tá?
E aí ela foi e aprendeu essa lei da revitalização dos médiuns aqui com a gente. E ela observou que toda vez que ela participava dos trabalhos lá, ela saía super bem. Mas ela via que os outros médiuns da casa não saíam bem de lá, saíam exauridos. Aí um dia ela viu um rapaz que era mais próximo dela, ela viu que ele estava só a capa do Batman. Ela foi e virou para ele e falou assim: escuta, eu posso utilizar uma técnica para poder te ajudar aqui, para poder te dar um pouquinho de energia? Ele: nossa, estou precisando muito, faz aí. Aí ela veio e tocou no ombro dele. Essa lei da revitalização, ela é feita através do toque. Você pode impor a mão também, mas eu, Odair, eu gosto de tocar, para que a doação energética seja mais eficaz. E inclusive eu adoro tocar nos pulsos da pessoa, para que essa energia vá direto para o sistema sanguíneo da pessoa e se espalhe por todo o corpo da pessoa de forma muito rápida. Então geralmente eu toco na pessoa e dou o comando, revitalizando o meu irmãozinho Victor em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reajustando todo o seu sistema energético, revitalizando todo o seu sistema físico, mental e espiritual. 1, 2, 3. Pronto, eu revitalizei o Victor. O que acontece? O Victor fica bem. Ele não sai dali esgotado energeticamente. Porque eu doei da minha energia pessoal para ele como doutrinador e também doei da energia criada pela egrégora da mesa, pela energia do conjunto da mesa. Não só os médiuns que estão ali fisicamente, mas também a equipe espiritual. Aquela proteção energética que eu coloco em torno da mesa, um círculo de luz dourada, um cordão de fogo dourado, de fogo divino, tudo aquilo ali converge para uma energia que é doada para o Victor naquele momento. Então, essa revitalização dos médiuns, ela deve ser feita toda vez que o médium se sentir exaurido. Então ele pode pedir: Odair, você me revitaliza? Na boa. Mas ele deve ser feito sempre entre uma captação e outra. Toda vez que o médium captou, terminou a captação, revitaliza ele. Porque durante aquela capitalização ele doou energia, ele doou ectoplasma, houve um desgaste energético e inclusive mental dele. Então, entre cada uma das captações é feito esse processo de revitalização. E o médium que se sentir exaurido pode pedir: Odair, eu não estou bem, você pode me doar uma energia? Posso, claro. E aí a gente vai e dá o comando, revitalizando a minha irmãzinha Cássia em 1, 2, 3, 4. Reajustando todo o seu sistema energético, regulando todo o seu sistema espiritual, tudo, dá o comando. E você sente a energia sendo transferida para a pessoa. E aquela pessoa que é médium e tem um pouquinho mais de sensibilidade, ela sente a energia vindo assim, ó. Tem médium que fala assim: que maravilha! Nossa, agora estou pronto para outra. E é por isso que nós já fizemos trabalhos de apometria que começava às 2 da tarde e terminava às 10 da noite, com 3 mesas de apometria, e os médiuns terminavam o trabalho, os médiuns não queriam ir embora. Eles queriam ficar aqui, porque eles estavam tão bem, estava tão gostoso que eles falam: nossa, eu posso dormir aqui? Já teve médico que falou: posso dormir aqui? Nossa, tá tão gostoso, tá tão bom. Já teve vez da gente fazer rodinha de bate-papo aqui fora e ficar até 1h da manhã, né, Juliano? Até 1h da manhã batendo papo aqui na porta. Porque não dá vontade de ir embora, os médiuns estão super bem. E aí você vê lá naquele grupo que você frequenta, aqueles médiuns completamente esgotados. Aí essa menina veio e fez a revitalização nele. E ele na hora sentiu: nossa, que maravilha, que treco bom esse que você fez. Nossa, adorei, obrigado. Saiu super feliz. Quando foi no outro trabalho deles lá, já estava ele mais 3, porque ele já tinha passado. A menina fez um negócio aí, um saramaleico comigo no último trabalho, que nossa, eu fiquei super bem.
Ela falou para mim, Odair, em menos de um mês já tinha fila de médium esperando para poder receber a revitalização comigo. Então, você pode fazer isso dentro do trabalho de apometria, você pode fazer isso lá dentro do trabalho de desobsessão do qual você participa, dentro do trabalho de passe, na corrente magnética, no trabalho de transporte da Umbanda, em qualquer lugar. Você pode fazer isso. E não só com os outros, com você mesmo. Porque você pode buscar essa energia da egrégora para se revitalizar. Então você pode dar o comando para você mesmo. Eu preciso me revitalizar, eu estou exausto. Revitalizando todo o meu campo energético em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode fazer isso. Aí você vai sair de lá do centro zerado. E você vai vendo que os outros médiuns vão saindo todos assim, esgotados, alguns adoecendo. E aí você vai ter a oportunidade de chegar na pessoa e falar assim, posso utilizar uma técnicazinha de revitalização com você? E aí, pode. Então vai lá e faz. Pronto. Logo aquela pessoa vai estar, ai nossa, faz aquele negócio de novo comigo. Vai pedir você para poder fazer. E isso é bom por quê? Porque você mantém o corpo mediúnico saudável. Você mantém o corpo mediúnico bem. Então as pessoas não vão adoecer. Os médiuns da casa não vão adoecer. Nem energeticamente e nem fisicamente. Por isso essa lei da revitalização dos médiuns é de extrema importância. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Sim. Sim. Aí você dá o comando, 1, 2, 3, não tem o... Olha, geral, quando eu, Odair, tá, estou revitalizando, por exemplo, o Victor, aí eu toco no Victor e faço. Na boa. 1, 2, 3. Agora, se eu estou me revitalizando, eu posso tocar aqui e fazer aqui. Tá? Pode fazer o contrário. Eu, como sou ambidestro, não tenho problema nenhum, né? Mas você pode, ó, revitalizando, 1, 2, 3. Revitalizando, 1, 2, 3. Sem nenhum problema. Um lugar que eu já vi de revitalização de médios perfeitos, só em Palmelo. Olha aí. Eles ajudam. E depois se trata. No final, eles Faz. fazem e toda sexta, porque eles lavam pasta, 7 da manhã até Exatamente. Até fechar, até acabar. E na sexta-feira é só para os velhos. Aí. Revitalização. Que maravilha, estão cuidando do seu corpo mediúnico. Todos os dias eles revitalizam quando terminam o trabalho. E na sexta tem um tratamento específico para os médiuns. Eu nunca tinha visto em lugar nenhum. Maravilha, tá vendo aí? Só vi em Palmeiras. Fantástico, muito bom. Lá no centro onde eu trabalho, eu não sei se a presidente de lá faz, cuida dos médicos, porque eu mesmo trabalho há muitos anos, eu nunca vi ela cuidar de nós. Tem aquela filosofia do você está se tratando trabalhando, você está se curando trabalhando. Gente, essa filosofia aí, ela é muito comum dentro dos centros de Umbanda, dentro dos centros, né? A gente vê muito isso. Mas, gente, poxa, a caridade começa em casa. Sabe? O que adianta ficar cuidando de centenas de consulentes, pessoas que você nunca viu na sua vida, sendo que aquele médium que está ali te auxiliando, servindo na casa, sendo voluntário, está precisando de auxílio e você vive, não, a espiritualidade cuida disso aí. Não, gente, acolhe, cuida. Ela fala assim, quando a gente não vai por presença, que ela começa desde ontem pedindo a presença para hoje. Aí se a gente não colocar a presença, ela liga no particular. Ó, a casa está precisando de você, bem, porque tem muito orçamento precisando. Ela não sabe o que a gente está passando. Um dia eu estava muito com problema de alergia, que cai de inseto, né? E aí eu tomei o remédio para alergia. E aí ele dá sono. E ela chamando, que eu espera ver se faz o efeito, porque eu estou acostumada com
Pois é, e era a hora dela virar e falar assim: vou mandar um MOF para você agora, vou mandar um reiki à distância, vou mandar um escudo de proteção em torno de você, vou te revitalizar à distância, porque eu revitalizo à distância, tá? Eu já vou lá, ó, mentalizando, eu mentalizo a pessoa aqui, gente. Eu mentalizo literalmente, boto a mão no chakra frontal da pessoa, busco a energia do fluido cósmico universal e dou o comando, revitalizando o meu irmãozinho Fred em 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, gente, ajudar, auxiliar. Porque para pensar, gente, são membros do seu grupo, são pessoas que estão ali se dedicando e te auxiliando. Porque um pai de santo sozinho não faz nada, um dirigente sozinho não faz nada, ele precisa de uma equipe espiritual, ele precisa de uma equipe ali para poder auxiliar ele. E aí ele não ajuda? Gente, a caridade começa em casa. Eu mesmo me aplico. Graças a Deus, né, que tem essa técnica. Mas e aquela pessoa que não tem esse conhecimento? Outro dia... E, inclusive, é até bom relatar isso para vocês. Uma amiga minha entrou em contato comigo, me passando que ela entrou num grupo de umbanda de umbanda popular aí da internet, e que o cara estava descendo a lenha na umbanda universalista. Que a moda agora é umbanda universalista, que bebe de todas as fontes, e que é um absurdo isso, porque ele chegou a falar que as pessoas que fazem isso estão desmoralizando a Umbanda, estão perdendo as raízes da Umbanda, que no centro de Umbanda não é lugar de aplicar reiki, centro de Umbanda não é lugar de fazer apometria, que Umbanda não pode se misturar com essas coisas e tudo mais. Gente, o quanto é bom um médium saber fazer cura quântica, fazer cura prânica, fazer reiki para poder se proteger, utilizar esses conhecimentos, utilizar as técnicas apométricas ali dentro do trabalho. E aí vem o cara e fala um monte de asneira dessa, sabe? E inclusive ele até falou, Umbanda é preta. Eu falei, uai, mas peraí, o Zélio, lá em 1908, que foi o primeiro médium de Umbanda da história da humanidade, ele era negro? Não. Então essa história de falar que a Umbanda é preta, que introduzir coisas que não são da Umbanda vai desfazer a Umbanda, que a Umbanda é negra. Eu falei, mas peraí, Umbanda não tem cor, Umbanda não tem esse negócio, é só negro, então quer dizer que é só negro que pode ser pai de santo? É só negro que pode ser membro de centro de Umbanda? Absurdo isso, gente. Absurdo, absurdo mesmo. Eu falei para a pessoa, olha, eu fiquei com vergonha por esse rapaz agora, viu? Aí o que ela fez? Ela pegou o link da nossa aula do curso de Umbanda Universalista, mandou para ele e falou assim, assiste essa aula aí que você vai aprender muita coisa sobre Umbanda. Eu achei bom, ela fez isso, sabe? Falei, tomou. Então, gente, é fundamental a gente aprender essas técnicas para utilizar dentro dos trabalhos que a gente já desenvolve. E, inclusive, despertar os dirigentes para esse conhecimento. Porque a hora que você começar a revitalizar os médiums lá, ou criar campos de proteção, ou você utilizar técnicas de doutrinação dentro de um trabalho de desobsessão, o dirigente vai virar e falar assim, onde você aprendeu esse negócio aí? Nossa, foi super legal, me ensina. O dirigente vai pedir, me ensina a fazer isso aí. Como é que é isso aí? Como é que esse negócio aí é reiki? Eu vi você falando um negócio esquisito lá, chokurei. O que é aquilo lá? O que é chokurei? Aí você vai e explica para a pessoa, nossa, que legal. E eu vi mesmo, sabe? Porque geralmente a pessoa tem alguma evidência. Nossa, eu vi uma energia fantástica ali e tal. Quero aprender. Aí vem alguém e fala, não pode não. Isso é cabeça de dirigente lá dentro do casulinho dele, tá bom? Oi? Exatamente, a espiritualidade gosta disso aí, porque entre eles não existe essa separação. Eles utilizam, gente, com certeza, né? É por isso que tem dirigentes, como por exemplo a própria Zenaide lá, né? Que se abriu para esse universalismo, é reiki, é tudo que vem, é apometria, tudo ela absorve. Ela bebe de todas as fontes.
E olha que a Umbanda dela lá é sagrada, né? Mas ela absorve tudo isso e aplica lá dentro, inclusive é mestra de Reiki, né? Então, gente, é super positivo esse tipo de coisa, tá? A lei da condução do espírito desdobrado de paciente encarnado para os planos mais altos no hospital do astral. Gente, isso aqui é muito importante. Essa lei, ela não é desenvolvida só com o paciente desdobrado. É com toda e qualquer manifestação que houver dentro de um trabalho de apometria. Se for um espírito obsessor, você encaminha ele para o hospital espiritual. Se for um corpo espiritual do consulente, você encaminha para o hospital espiritual. Se for uma personalidade, você encaminha. Se for uma subpersonalidade, você encaminha. Se for um órgão daquela pessoa se manifestando, você encaminha para os hospitais espirituais. Sempre um trabalho de apometria bem feito sempre termina com a condução daquela entidade manifestante, seja ela qual for, para um hospital no plano espiritual. Sempre, sempre, sempre. Tá bom? Porque o próprio Dr. José Lacerda, que foi o criador da apometria, falava: lugar de espírito doente é em hospital. Então, eu já falo, lugar de entidade doente, porque aí abrange tudo, é no hospital. Não é vagando, não é zombetando, não é procurando um obsessor, procurando outra vítima, não. É no hospital espiritual. Então, todo o trabalho de apometria, toda a doutrinação que há num trabalho de apometria, termina com uma condução para um hospital no plano espiritual. Sempre, sempre, sempre. Tá certo? E pode acontecer de você estar doutrinando uma personalidade. Quando essa personalidade se conscientiza, você pode perguntar: você prefere ser reacoplado ao seu condomínio espiritual, voltar para o agregado espiritual da ponta, que é o consulente, ou você prefere ir para um hospital espiritual? 90% pede para ir para o hospital. Mesmo estando conscientizado, eles mesmos falam: não, eu preciso melhorar mais, eu preciso me conscientizar mais, eu preciso estar mais bem. Então, encaminha essa consciência para o hospital espiritual. Sempre, sempre, sempre. E essa condução é sempre muito simples. Igual geralmente Odair, eu gosto de perguntar: você consegue ver os médicos e caravaneiros que estão ao seu redor? Aí ele: ah, eu consigo. Ótimo, então você pode seguir com eles para o hospital espiritual. Conduzindo o meu irmãozinho para o hospital espiritual em 1, 2, 3. Simples assim, certo? Às vezes você pode perguntar: você consegue ir caminhando? Você pode ir seguindo caminhando? Você prefere uma cadeira de rodas? Você prefere ir deitado numa maca? Não, eu não estou bem ainda, eu não consigo andar. Então, criando uma maca, entra a lei da criação, criando uma maca para o nosso irmãozinho, e agora você pode seguir com os caravaneiros. Siga pelo túnel de luz azul e você vai ser encaminhado para o hospital espiritual. Vá com Deus, leve um abraço fraterno do nosso grupo e que a nossa mãe Maria de Nazaré e o nosso Mestre Jesus acompanhem você durante todo o seu processo de reabilitação. 1, 2, 3. Pronto, está feito um processo de encaminhamento, de condução espiritual para os hospitais no plano espiritual. É fundamental você terminar todo o tratamento de apometria, toda a doutrinação, você terminar com a condução para um hospital espiritual. Claro que muitas vezes, por exemplo, o médium vai receber o mentor daquele consulente. Já aconteceu de o médium receber o mentor daquele consulente. Claro, é um mentor, você não vai conduzir, né? Mas se for um obsessor, se for uma personalidade, se for uma subpersonalidade, se for algum dos corpos espirituais do consulente, se for algum órgão específico do consulente, tudo isso pode ser encaminhado, certinho? Forma pensamento, Odair, eu encaminho ou não? Não, não há necessidade. A forma pensamento você pode promover simplesmente a desagregação dela, a dissolução dessa forma pensamento, certinho?
dissolve e entrega essa energia para o fluido cósmico universal. Então essa lei da condução, ela é bem simples, basta você dar este comando, certo? Depois que termina o tratamento, você vira para ele e pergunta: olha, nós queremos te conduzir para um hospital no plano espiritual, você aceita ir para o hospital para dar continuidade nesse tratamento que se iniciou aqui agora? A grande maioria fala: eu preciso, nossa, eu quero sim. Principalmente quando ele é bem doutrinado, então ele é conduzido com todo o amor, ele vai agradecendo muito mesmo, muito importante. Alguém tem alguma dúvida com relação a essa sexta lei? Uma lei bem simples, né? É só com relação ao encerramento do trabalho de apometria, sempre com uma condução, certo? São pouquíssimos casos em que um subnível ou um nível de consciência pedem para serem reacoplados à ponta. É só quando ele está realmente consciente e bem, mas a grande maioria pede para ir para o hospital. Tá ok? Alguma dúvida? Então vamos encerrar a nossa sétima lei? A lei da ação dos espíritos desencarnados socorristas sobre os pacientes desdobrados. Aí é o processo que eu falei, né? Você vira pro espírito e pergunta: você consegue ver a equipe espiritual que está aí ao seu redor? Não consigo não, só consigo ver a claridade aqui e tal. Não, pois é, a equipe espiritual está aí para poder te auxiliar. São os espíritos que fazem parte da egrégora espiritual da casa. São aqueles espíritos que fazem parte do corpo espiritual da casa, que apoia, ampara, orienta, guia o trabalho espiritual da casa. Por exemplo, aqui no nosso grupo nós temos as equipes médicas do Dr. Cláudio, do Dr. Hans, do Dr. Fritz, do Dr. Bezerra de Menezes, do Dr. Raj, as equipes espirituais do Dr. JJ, que vêm e auxiliam na casa. Tem a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe de amparadores da casa, a equipe do Guardião da Meia-Noite. Todos esses vêm para auxiliar durante o tratamento. E eles apoiam esses pacientes desdobrados. Eles apoiam o consulente, eles fazem tratamentos, eles fazem um monte de socorro, eles fazem o acolhimento, eles levam para os hospitais no plano espiritual, tudo isso. Então, essa ação de espíritos desencarnados, ela acontece automaticamente. Não há necessidade de você dar um comando em si. Por exemplo, o consulente vai para a sala lá com o Dr. JJ, automaticamente o Dr. JJ já vem através do aparelho mediúnico do médium que trabalha com ele e já vai fazer o procedimento lá com aquele consulente, já vai atender aquele consulente. E aí ele vem e muitas vezes ele faz a irradiação, outras vezes ele faz a canalização, outras vezes ele faz a incorporação. Ele faz esse trabalho de aproximação do médium para poder fazer o tratamento do consulente. E quando é a nível espiritual, eles fazem isso também com aqueles espíritos que estão ali em volta recebendo tratamento. Por isso que aqui no centro, a gente, quando vai abrir o tratamento, a gente cria uma tela magnética e pede à espiritualidade para fazer o arrebatamento de todos os espíritos que se encontrarem no ambiente. Eles fazem um arrebatamento e conduzem para as colônias, para os hospitais, para as clínicas, para as casas de repouso, para poderem receber os seus tratamentos também lá no plano espiritual. Então é algo que é automático em todos os trabalhos espirituais. Só que muitas vezes você lá dentro do seu centro espírita, você não tem consciência de que existe essa lei, que os espíritos desencarnados estão ali atuando, estão ali tratando. E inclusive a equipe médica da casa pode fazer o tratamento à distância com o consulente. O consulente está lá em São Paulo, muitas vezes a gente fala: olha, durante a noite a equipe espiritual da casa vai lá fazer o seu tratamento. A equipe médica da casa, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, a equipe do Dr. Klaus, a equipe do Dr. Raj vai fazer o tratamento com você. Então,
essa lei, ela é básica em todo o tratamento, em todo o trabalho espiritual. Porque é uma questão lógica, gente. A gente nunca trabalha sozinho. Uma equipe de uma casa, não importa qual a casa for, não importa a denominação que for, existe toda uma egrégora de amparo para aquela casa. A gente nunca está trabalhando sozinho, nunca achemos que nós estamos trabalhando sozinhos. Sempre estamos com uma equipe espiritual ali dando todo o amparo, todo o apoio para a execução deste trabalho. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida com relação a essa ação dos espíritos desencarnados? Como eu falei para vocês, a equipe aqui do Maria de Nazaré é gigantesca, é uma egrégora gigantesca. Enquanto tem 30 médiuns físicos trabalhando, tem 300 espíritos trabalhando. Porque para cada médium, a média é de 10 espíritos, sabiam? Na egrégora da casa. Ou seja, se você está num grupinho, tem 5 médiums trabalhando, vai por mim. Tem no mínimo uma egrégora de 50 espíritos trabalhando ali com aquela equipe. Porque você traz toda a sua hierarquia espiritual e ainda tem a hierarquia da casa que trabalha junto com a sua hierarquia espiritual. Então tem seus pretos velhos, seus caboclos, seus exus, seus herês, os médicos que trabalham com você, seu mentor, e não, às vezes não vem só um mentor, vem uma equipe de mentores, vem um monte de amparadores. Então é por isso que é uma egrégora gigantesca que é criada para poder fazer aquele trabalho ali. Então muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, o nosso grupo é tão pequenininho, nós temos um corpo mediúnico tão pequeno. Gente, vocês não fazem ideia do tamanho que é o trabalho espiritual que é feito ali. Tá ok? Então, gente, vamos encerrar a nossa 7ª aula, nossa aula sobre as leis da apometria. Na nossa próxima aula nós vamos dar continuidade, que é da 8ª à 13ª lei. E vamos encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, em nome de Jesus. Alguma questão? Não, né? Ótimo. Então vamos pedir permissão à espiritualidade superior para encerrar o nosso trabalho. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, mentora da nossa casa, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, Dr. Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa, e toda a egrégora espiritual que nos ampara, nos acolhe, nos guia, nos orienta, nos protege. Humildemente agradecemos a vós pela permissão que nos deram de estarmos reunidos mais uma vez em vosso nome, para mais uma noite de aprendizado. Agradecemos pela presença de cada um dos irmãos que aqui estiveram e pedimos de coração a vossa permissão para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, o nosso estudo, o nosso aprendizado, com a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Gratidão a todos, namastê. Muito obrigado.